Bom dia, boa noite. Jesus Salala, fortalecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador, luz de glória. Vamos começar um estudo sobre Jerusalém, estado de guerra atual, estado de guerra entre Israel e Irã, e uma visão dos acontecimentos da profecia bíblica, canal TV Notícias, Cristo Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou, nos justificou, está no céu, voltará como Rei de Israel, Rei das Nações, para julgar os vivos e os mortos. E ele trouxe os judeus de volta para a sua terra, Israel. E a consequência dessa profecia que se cumpriu em 14 de maio de 1948, com o surgimento do Estado de Israel, presidido por um gaúcho, Oswaldo de Aranha, o povo de Israel voltou à sua terra e continua voltando. São hoje 10 milhões de judeus que moram em Israel, e a consequência é que esse Estado judeu tem um exército, tem uma força armada. E essa força armada, segundo a palavra de Deus, é o exército de Deus. E o exército de Israel não é um exército de uma nação qualquer. O exército de Israel é o exército de Deus, e as suas batalhas são dirigidas por Deus. Tanto que nós vemos aí muito com o canal, aprendemos muito com o canal do Dr. Pastor David Diamond, que mora no sul de Israel, né? E agora mesmo estava vendo a sua transmissão de mísseis que estão caindo lá no sul de Israel, lançados de Gaza. Nós vamos falar sobre todas essas circunstâncias que o povo judeu e o exército de Deus, Israel, a IDF, que chama Israel Defense Force, é o exército de Deus. Deus, como nos ensina o pastor Diamond, Deus tem 3 exércitos. Uma igreja de oração, nós estamos orando por Jerusalém. Não caia na cilada do demônio. Não despreze Israel, não despreze o povo judeu. Ele tem uma missão. O seu exército, suas forças armadas, o IDF, é um exército de Deus, diz a Bíblia. E ele está batalhando na terra do povo de Deus. Naquela terra não é das nações, não é da ONU, muito menos dos que querem destruir o povo judeu. Aquela terra é de Deus. E nenhuma nação, nenhuma ONU, nenhuma organização na terra não pode dividir aquela terra, porque não se pode dar o que não é nosso. Então aquela é terra de Deus, e Deus é que pode usar aquela terra. Está nas Escrituras, se você é cristão, se você é judeu, você crê nas Escrituras, você tem que crer no princípio da terra de Deus. Aquela terra é do povo de Deus e é do povo de Israel, também nós cristãos, por Abraão, pela fé. Então, Salmo 83, vemos em Asaf que as nações iriam se unir contra o desígnio de Deus, porque agora Jesus vai descer, ele ressuscitou, subiu ao céu, pagou a redenção nossa, da nossa alma, não é? É o tríduo pascal que nós temos. Ele subiu ao céu e agora ele vai descer no trono de Davi. O trono de Davi ele vai assumir, já trouxe de volta o povo judeu. E a consequência é que aquele povo formou um exército, e aquele exército, aquelas forças armadas, chamada pela Bíblia de exército de Deus. Então Deus ele não revoga aquilo que saiu da sua boca. Por isso que Israel venceu todas as guerras até hoje. Né? A guerra de 63, 67, conquistou Jerusalém. Eu era criança, né? 73, que eu também acompanhei, ele venceu em 6 dias. E sempre essas guerras são nas festas de Deus. A de 67 foi no Yom Kippur, a festa mais sagrada para os judeus ortodoxos. E a 73. E a de 67 também foi o dia sagrado para os judeus das festas, que está lá em Êxodo 23. Então nós, lá em Gênesis 10, cita a genealogia das nações. Então as nações do Salmo 83, o conselho da ONU das nações que irão contra Israel no final dos tempos, já está no Salmo 83, que será Moabe, a Jordânia hoje,
Amon, né, que são os descendentes de Ló, Gebal, que é o Líbano, Amaleque, que é o Hamas, né, que em hebraico significa violência. Eles escolheram um descendente, um irmão, um dos fundadores desse grupo terrorista Hamas, que entre os seus crimes ele sequestra e rouba os recursos para a construção de Gaza. Já receberam bilhões de dólares, mas eles usam arma túneis para destruir Israel, que é o que está na sua Constituição. Então eles têm na sua Constituição a eliminação do exército de Deus. É impossível isso. Do povo de Deus é impossível, de Israel é impossível, Deus não permitirá. Então, nós estamos vendo a escalada das nações ali do Oriente Médio para uma guerra mundial. E, infelizmente, como dor de parto, Jesus falou em Mateus 24, Jesus cita que o fim não será assim nas primeiras guerras e primeiras revoluções, mas haverá uma progressão como a mulher em dor de parto. Irá aumentar progressivamente esses conflitos. E por Jerusalém, a capital, é preciso entender profeticamente que Deus vai causar um impacto sobre as nações, com uma taxa de tontear, diz o profeta, que fará, Zacarias capítulo 1, transformarei Jerusalém numa pedra pesada, uma taça de tontear as nações. Taça de tontear as nações é que elas ficarão embriagadas quando falarem em Jerusalém. Elas ficarão tontas. Né? Elas querem se divertir, né? Comemorar, celebrar em Jerusalém, mas ficarão tontas, porque a pedra é muito pesada para elas levantarem. Porque Sião é o trono de Deus. Sião foi escolhido para as festas da nossa redenção. O sangue de Cristo está lá, a Arca da Aliança está lá embaixo do Calvário. O sangue de Cristo foi colocado ali na Páscoa para a nossa redenção, sobre o propiciatório onde vinha o Cordeiro Pascal da Aliança, que Deus anunciou. Em Hebreus nos explica que essa aliança do sangue de Cristo é a aliança eterna. Não é aquela como da lei de Moisés, do templo, que os judeus querem agora reconstruir, mas que servirá apenas de palco para o teatro do anticristo. E isso será uma grande angústia para os judeus, para Jacó, mas também para os cristãos. E principalmente nós devemos ficar atentos, não abandonar Israel nas nossas orações. E Salmo 122 diz para orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém, Sião, é, portanto, a embaixada de Deus, do rei Messias, Jesus, na terra. E nós precisamos da paz nas nações a partir de Jerusalém. Quando o povo judeu lá na sua terra, quando nós ali na nossa terra também, espiritualmente a nossa terra, porque o nosso rei reinará lá depois da nossa ressurreição e nosso arrebatamento, nós reinaremos lá sobre todas as nações com o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto em glória, glorificado. Como está no sudário, ele ressuscitou, e lá no sudário tem o nome Iésio Nazareno, Jesus Nazareno, que era de Nazaré, era o profeta. Iésen, condenado, está lá escrito no sudário, todas as marcas da ressurreição, apesar do Papa não querer divulgar isso, porque tem conflitos políticos, religiosos, mas está lá a comprovação de Jesus no sudário de Turim. A inteligência artificial agora produziu, eu coloquei no grupo Cruz e Força, a animação da figura de Jesus, coisa mais linda, né? O Senhor, aquela autoridade. É um pouco sofrido o seu semblante, porque a inteligência pegou a imagem do sudário, né? Mas eu creio que ele é exultante hoje de alegria, de vida, de felicidade. Eu vi ele, o sol no rosto, não vi o rosto dele, mas vi o sol, vi as vestes brancas dele. E aqui mesmo perto eu vi a escada de Jacó, que vem da sua mão de luz, e os anjos subindo. Contei 42 anjos, 3 vezes 7, né? 21, 7, 7, 7. Então, em 1 Tessalonicenses 5:3, quando disser paz, paz e segurança, virá uma repentina destruição. E essa destruição irá ir aumentando como as dores de parto. Em Lucas 21, Jesus diz: quando ouvires de guerra, revoluções, não vos desespereis. E o que a Rússia está fazendo, e a China, essa revolução a Revolução Francesa também começou esse processo contra os cristãos, contra os ex-cristãos, os governos cristãos, nações cristãs, e está se desenrolando toda essa apostasia contra o cristianismo no Ocidente. E
porque eles fizeram essa guerra aí do bichinho, né? E da picadinha, né? Então, produziram essa doença da picadinha, também os remedinhos da picadinha, né? E tal. E já eliminaram milhões de pessoas no mundo todo, e agora com as guerras vão eliminar mais milhões de pessoas. Já passou de 1 milhão de soldados só da Rússia na Ucrânia e dos civis também da Ucrânia. Então, nós vemos todo esse problema, todo crescendo, como mulheres de parto para dar luz. Dar luz o quê? O trono de Jesus, o trono de Davi em Jerusalém, para que nós também a nossa ressurreição, nosso arrebatamento pela força do Espírito Santo. Eu nem pensei que eu fosse dar conta de gravar essa mensagem hoje. Estou só na força do Espírito Santo mesmo. Então ali nós temos que Jerusalém é uma taça de tontear, diz Zacarias capítulo 1, as nações e uma pedra prezada. Será um problema porque as Nações Unidas tem mais de 200 resoluções contra o problema de Jerusalém, contra o problema dos judeus. E aquelas nações que tentarem dividir Jerusalém fracassarão no seu intento, porque não se pode dividir a terra que não é nossa, a terra de Deus. Deus não permite que ninguém divida a sua terra. Teve o primeiro-ministro que sofreu, né, muito aí por tentar fazer isso, no próprio Israel. Então, nós devemos saber como é esse processo profético, nós que somos cristãos e entendemos, oramos e cremos na palavra de Deus. E o pastor David Dag, que mora lá em Israel, nos ajuda muito com isso, com seus livros. Eu pretendo ver se eu consigo adquirir para estudar melhor, mas ele já nos dá muitas orientações. O Irã, hoje, é esse país que está em guerra com Israel, ele é um personagem central nessa história, porque ele combate a outra seita islâmica, que é dos sunitas, né, Arábia Saudita, e o Irã está atacando tanto os cristãos como os judeus, como os sunitas. Ele quer ter a preeminência, porque na teologia dele, fanática, né, eles creem que haverá um Mahdi. Mahdi será o Messias dele, que será, na verdade, o anticristo que combaterá com Jesus Cristo. Nesse escalar dessa guerra, nós vamos ter várias etapas que virão e é bom a gente ir se preparando nessas etapas. Segundo esses estudiosos, e o pastor Davi Diamond, a gente conhece ele há mais de 10 anos, ele vem pregando e vem falando dessa guerra do Irã que nós estamos passando agora. Então a sua expertise nas profecias bíblicas de Israel está sendo comprovada, né? Depois de 10 anos que ele vem falando e pregando todo sobre essas interpretações da palavra de Deus, principalmente de Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias. E nós teremos, infelizmente, uma notícia do Armagedon. Lá em 2000, eu anunciei também na TV Bandeirantes a Voz de Jesus. A Voz de Jesus eu também gravei no YouTube, está no canal Flairton, né? Não é fácil, mas Light Face of Jesus. Flairton, eu coloquei no grupo Cruz e Força. Lá, Jesus falando sobre Gaza, sobre Israel, que nessa é o parlamento de Israel, o Congresso, e falando sobre Armagedon. Jesus já está falando sobre. Então, se nós já estamos vendo a guerra em Gaza, nós já estamos vendo a guerra em Israel, no Irã, nos preparemos, porque Jesus falou já em 2000, e isso foi de uma gravação, através de um testemunho de um ex-padre, Roberto de Almeida, que eu inverti a gravação e estava falando em hebraico ali, todas aquelas palavras, aquelas profecias, eu gravei, fiz um DVD, divulguei, fui na Bandeirantes, que Jesus falou através daquele testemunho, daquele pastor, daquele padre, de uma maneira misteriosa, de maneira milagrosa, de maneira misteriosa. Ele gravou todo um discurso que depois eu enviei antes do 11 de setembro nos Estados Unidos, e enviei para os messiânicos judeus lá nos Estados Unidos. E está tudo se cumprindo, né? Tsunamis também, que houve em 2004, 4 anos depois. Jesus me acordou de noite no dia da tsunami, e morreram mais de 300 mil pessoas naquela tsunami, né? Mas também guerras e pestes aí, essa picadinha do problema do bichinho, né? Da picadinha, que matou milhões aí no mundo todo, a gente fala assim, porque o YouTube agora e o Tribunal de Exceção está usando palavras para censurar a gente, cortar o canal, né? Então a gente tem que ser cuidadoso, falar como os apóstolos, a Babilônia, né? A Roma pagana antiga. Então, agora nós vemos que esses descendentes de Javã foi um dos filhos de Noé. E esse Javã, descendentes dos europeus ali,
que não são judeus e semitas, eles são de Javã, né? Os filisteus também são de Javã. Então, os amalequitas são um povo também inimigo de Israel, que tem o espírito do Hamas, que quer destruí-lo. Então, é interessante que me chamou a atenção, o pastor David Diamond, ele faz uma análise muito precisa sobre a questão descrição dos profetas sobre a guerra nuclear que vai vir sobre Damasco. Isaías fala sobre essa guerra de Damasco. Isaías 34:8 ele fala sobre o desquite pelo pleito de Sião. Então Deus chama que vai se separar daqueles que forem contra o seu domínio em Sião, em Jerusalém, para a vinda de Jesus, para a vinda da igreja ressurreta e para a conversão do povo judeu ao seu Messias Jesus. Já está acontecendo como Yeshua. Então, pastor David ele interpreta Zacarias 14:12, uma praga contra Sião, que apodrecerá, então, a carne daqueles que vierem contra Jerusalém, que forem contra a paz de Jerusalém, que é a paz de todas as nações com Jesus e a igreja ressurreta e os judeus convertidos. E a língua se desfará. Então, essa é uma maneira de Zacarias 14:12 escrever uma arma atômica com aqueles que vierem contra Jerusalém, contra o povo de Deus que já está lá, contra o exército de Deus que já está lá, sofrerá um ataque nuclear. E depois haverá um grande clamor contra Israel, como está havendo agora quando ela se defende daquela agressão do Hamas, né? Então haverá um clamor das nações contra os judeus por se defenderem com arma nuclear, muito mais. Então eles farão uma aliança e virão para o que se chama Armagedon. Lá em 2000 nós gravamos e colocamos na rede que Jesus estava falando do Armagedon, estava se preparando o cenário do Armagedon contra o seu exército, Israel. E ali ele vai mostrar, vai ser glorificado, porque ele vai destruir aqueles exércitos inimigos do trono de Davi, onde ele vai se assentar e reinar sobre todas as nações. E agora ele não vem com um jumentinho. Eu vi um adventista, né, que falando incorretamente no Sacani, aquele canal do Sacani, falando que o Sudário nem o Papa reconheceu, que não é verdade. Ele se diz doutor arqueólogo, mas no caso do Sudário ele está ignorando o fato de que descobriu-se o nome de Jesus, Jesus Nazareno. Bárbara Frali, uma pesquisadora do Vaticano, papilógrafa, ela descobriu os papiros que escreveram o nome de Jesus, escreveram o motivo da sua condenação, Jessen, condenado, ele foi morto por condenação, crucificado, etc. Então tinha um atestado de óbito, tem no sudário, naquela forma daquele tempo, em papiros, assim, com tintas de metal, que ficou registrado. O doutor André Marion, cientista da Universidade de Milão, foi quem descobriu isso. Não lançou porque esses globalistas de Londres, né, do Louvre, etc., já tinham um livro preparado e um ensaio desses doutores da academia e da falsa ciência, né, que queriam desmentir o sudário. Então o André Marion ficou intimidado quando ele descobriu aquele nome de Jesus e não publicou, não houve divulgação, mas nós tivemos o livro da Bárbara Frali em italiano. Deus nos deu a capacidade de ler italiano, nós lemos e entendemos que o Senhor Jesus está no sudário, ressurreto, porque ele queimou na ressurreição aquele pano, aquela imagem. Então, Jesus vai voltar, e ele vai soltar uma bomba atômica, o exército dele, o exército de Israel, vai soltar uma bomba atômica, e também ele vai mandar fogo, enxofre do céu, e vai vencer todas as nações que vierem em conselho contra a destruição do seu trono em Israel e não quiserem o seu poder. Então, ele, como ele disse, aquele rei, quando voltar, ele está fazendo a casa do Pai para nós, em João 14, 1-3, as casas do Pai. Nós temos casa no Pai na Jerusalém, que eu vi aqui saindo a luz de Deus, a sua mão de Cristo, e os anjos descendo, subindo, o arcanjo Miguel, que vai batalhar agora pelos exércitos do Senhor em Israel. E também as nações cristãs que se deixarem influenciar pela palavra de Deus também serão salvas dessa grande guerra, Gog e Magog, o Armagedon, que vai vir com arma nuclear, e a cidade que será retaliada, que causará furor das nações contra Israel e trará o Gog e Magog, segundo conta o Dr. Davi, especialista nessas profecias,
será Damasco. Damasco na Síria será apagada do mapa com a bomba atômica do exército, provavelmente do Senhor, de Israel. Então, pode ser que haja aliança de nações cristãs também com Israel nessa época, depende de cada nação, de cada influência, felizmente nós temos que orar para que nós mudemos a direção do nosso país aqui, o Brasil, para que ele não fique do lado desses terroristas que assumiram o poder na América Latina e na Colômbia, terrorista, né, assumiu o poder aqui no Brasil. Nós temos muitos membros aí do governo que eram terroristas, né? Na China temos uma representante que era uma terrorista. Então todo esse movimento terrorista no Brasil, na América Latina, no mundo, se voltaram contra Israel, estão se unindo contra Israel e vai haver consequências, porque Deus vai pôr a terra como estrado dos seus pés, Salmo 2, e ele vai reinar como rei Davi, como o leão, como o nome dessa operação agora que foi no ataque do Irã, foi o levante do leão. Então, os cães ladram, não é? E os tigres atacam, não é? Teve a arma da Coreia do Norte, teve a arma da China com o Hamas, foi descoberto lá. Então eles atacam, mas é o leão de Jesus, o leão de Judá, o leão de Israel, que vai vencer e se sentar no poder da terra, nessa capital, nessa cidade, que é uma taça de tontear as nações. E uma pedra pesada que o homem não consegue talhar nem levantar, porque é a pedra de Jesus, o fundamento de toda a criação, de toda a salvação e de todo o futuro, como diz o pastor Diamond, para a palavra de Deus, o futuro é história, porque já está na boca dos profetas, amém? Então, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado por ter nos chamado, nos escolhido pela Tua palavra, para a salvação em Cristo Jesus, nosso amado. Nós oramos pela paz do Teu povo, da Tua cidade, do Teu trono. Vem, Maranata, vem, Senhor Jesus, a Tua luz, salva aqueles que são escolhidos, escritos no livro da vida, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, nós te pedimos também. Paz sobre Jerusalém, proteção para os teus filhos que estão em Jerusalém e em todo o mundo. Em nome de Jesus também oramos pela nação dos Estados Unidos, que está tendo muita revolta, e pelo Brasil, para a nossa geopolítica se encaminhar no sentido correto da tua vontade, da tua palavra, do teu reino eterno que está entre nós. Amém. Isso que eu sou o Alf. Se gostar, compartilhe. Até a próxima oportunidade.